Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de café do mundo, responsáveis por cerca de 30% de todas as suas importações. Já o Brasil é um dos principais produtores mundiais e grande fornecedor de café para o mercado americano. Mas se essa tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, sobre os produtos brasileiros for aplicada, o impacto pode ser bem significativo, não só na balança comercial dos dois países, mas diretamente no nosso dia a dia e, claro, no preço daquela xícara de café que a gente tanto aprecia. Para melhor entender esse impacto, a gente conversa agora ao vivo com Lalesca Moda, que é analista de inteligência de mercado da EdgePoint Global Markets. Lalesca, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Obrigada pela presença aqui também. Lalesca, qual é o impacto, Qual vai ser o impacto desse tarifaço no mercado do café? Bom, acho que como já falado também um pouco na entrevista anterior, hoje os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, Então, os Estados Unidos consomem em torno de 23, 24 milhões de sacas aí de café, sendo que 30, 33% desse café vem do Brasil hoje, O impacto imediato, então, seria principalmente quando nós pensamos em preço, no mercado de café americano. A gente já vinha vendo o preço do café subindo, conforme os dados do CPI dos Estados Unidos nos últimos meses. Os preços de café eles já estavam subindo desde o começo do ano também, reflexo, da alta dos preços futuros, como a gente viu aí desde o começo do ano. Mas com essa tarifa de 50% no Brasil, o Brasil sendo o maior, compositor aí dos cafés que são mandados para os Estados Unidos, isso impactaria diretamente no preço aí do produto. Um ponto bem importante, de se falar também é que não só, o Brasil realmente a gente tem a taxa de 50%, que hoje é a maior aí dos players, que os Estados Unidos importam café, mas outros países, como por exemplo o Vietnã, Indonésia, África, e até mesmo a América Central e outros países aí produtores de arábica também podem conter essa tarifa aí, indo de 10% a 20%. Então, de forma geral, esse impacto inicial seria nos preços, E possivelmente na demanda do café americano, conforme os preços vão subindo, E também todos os impactos de todas essas tarifas, não apenas no café, gerando na inflação dos Estados Unidos. Então, a principal preocupação do mercado hoje é essa, que um eventual aumento de preços poderia impactar a demanda de café dos Estados Unidos. Além desse impacto direto nos preços, quais são as mudanças significativas que podemos esperar nesse fluxo global de café? E como você já trouxe anteriormente, esses grandes players como o Vietnã, pode ter aí, essas taxas, podem afetar todo esse mercado de café? Sim, então, de forma geral, quando a gente pensa no trade flow de café no mundo, que nem comentamos, o Brasil hoje é o que tem a taxa maior de 50%. O que poderia acontecer num primeiro momento é Estados Unidos buscando novos mercados. Então, quando a gente, por exemplo, pensa em café Conilon robusta, Estados Unidos procurando, então, provavelmente do Vietnã e da Indonésia, que hoje contam com uma taxa de 19% para a Indonésia e do Vietnã em torno de 20%, que é uma taxa alta, mas menor que do café brasileiro. Além disso, também buscando países como Uganda, que vem aí se tornando mais importante nos últimos anos com a produção principalmente do robusta, mas também de arábica. Agora, quando a gente pensa na arábica, então hoje também os outros países como Colômbia, países da América Central e até mesmo Uganda produzindo um pouco de arábica e Etiópia também, eles também teriam uma taxa menor e os Estados Unidos poderiam importar café dessas origens. O único problema no momento, esses outros produtores de café arábica, eles estão com uma oferta um pouco menor que o Brasil. O Brasil, então, a gente está basicamente indo para o final da colheita, Então, a tendência é que nós temos uma maior oferta de café nesse momento do ano e até o final do ano, com a colheita finalizando. Então, apesar de uma produção um pouco menor no Brasil, a gente é o maior produtor de arábica, Então, produzimos hoje em torno de 40 milhões de sacas, mais ou menos, variando da safra. Essa safra nós estamos com 39 milhões de sacas, o que é muito maior do que os outros produtores aí de arábica ao redor do mundo. E daí quando a gente pensa que esses países, a maior parte deles estão hoje na entre-safra, principalmente quando a gente pensa o segundo maior produtor de arábica aí, que é Colômbia, Colômbia está no meio da sua safra mitaca, que é uma colheita secundária, mas a safra principal ocorre só a partir de outubro.
assim como outros países produtores, como a Etiópia também, que tem uma produção maior de arábica, e Honduras. Então, de forma geral, esses países eles vão ter uma menor oferta agora, nesse segundo semestre principalmente, com uma oferta de arábica aumentando mais para o final do ano e começo de 2026. Então, isso se torna um problema também para os Estados Unidos, né? Da onde que eles importariam esse café, se não do Brasil? Mas com certeza eles vão em busca de novos mercados. Mas isso também como você citou, né? É um problema, eles podem ir em busca de novos mercados, mas não vai ter essa oferta que os Estados Unidos demandam, né? Eles demandam um volume Exato. muito grande de café e com isso o impacto lá para a gente no Brasil vai sofrer um impacto, porque não vai vender, mas ele lá também não vai conseguir comprar toda a demanda que ele precisa e com isso, para os americanos, isso também vai pesar no bolso, porque o preço do café vai subir muito. Com certeza, como eu disse, né, e você também reforçou, a oferta desses outros países produtores de arábica não é apenas suficiente para suprir a demanda dos Estados Unidos, mas eles têm uma maior produção aí para o final do ano, né? Então, em algum momento, os Estados Unidos provavelmente teria que voltar ao mercado em busca do café brasileiro, que com as tarifas estaria mais caro, né? E afetaria a taxa aí, afetaria no bolso do americano. Um outro ponto também que eu acho que é importante a gente lembrar é que nesse primeiro momento das taxas entrando em vigor, né, sem acordo por enquanto, né, a gente sabe que tem tanto o Secafé quanto o próprio governo federal e até mesmo a NCA dos Estados Unidos, né, que é a Associação de Cafés lá dos Estados Unidos, eles estão buscando acordos com o governo Trump, mas por enquanto não temos, né, nenhum acordo alcançado. Então, com essas tarifas entrando em vigor a partir de 1º de agosto, né, a gente poderia ter no primeiro momento uma redução dessa demanda do café arábica do Brasil, né, por conta das tarifas. Provavelmente esse café redirecionado a novos mercados, né, como por exemplo União Europeia, que também é um grande importador de café brasileiro, tá? E depois, só que no segundo momento, Estados Unidos provavelmente teria que voltar ao mercado dos cafés brasileiros para suprir a demanda. A não ser que esse aumento de preço, né, que a gente está aí esperando nos próximos meses, realmente leve a uma queda de demanda de consumo americano. Mas mesmo assim, quando nós pensamos em destruição de demanda, né, os níveis teriam que ser muito altos para Estados Unidos parar de importar café brasileiro, né? Então, realmente não teria uma saída assim tão fácil para o governo americano, né? E para o povo americano que nem vão consumir o café aí do dia a dia. Bom, Lalesca, a gente vai ter que aguardar os próximos passos para a gente entender como é que vai ficar esse mercado, para entender essas projeções vão se confirmar ou não. Quero te agradecer pela entrevista aqui no Agronotícias. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. O Agronotícias